Quando as pessoas descobrem que eu tenho um casamento internacional e que meu marido ainda é de nacionalidade japonesa e que também vem de uma família conservadora, muitas pessoas acabam me perguntando se a família dele me aceitou de cara, se os pais dele não foram contra, se tiveram algum preconceito. Porque assim, é muito comum aqui no Japão os nativos se casarem com outros nativos e não se casarem com estrangeiros. E isso por vários motivos, como pela cultura, por terem os mesmos hábitos e os mesmos conhecimentos sobre o país. Porque a regra é, quando a gente se casa com alguém da mesma cultura, as chances de ter menos treta no casamento é menor, sem dúvidas. Mas é aquilo, o coraçãozinho às vezes pega uma peça e faz a gente se apaixonar por quem nunca assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, nem a Banheira do Gugu e nem cresceu assistindo a TV Globinho. E quando a gente engata um romance com um estrangeiro, a gente tem que começar do zero. Mas é muito divertido se casar com uma pessoa que nasceu e cresceu em outro país, porque os dois acabam aprendendo muito com o outro. E tá, comigo foi assim. Eu conheci o meu marido, que não é brasileiro, quando eu tinha 20 anos. Começamos a namorar e depois de um tempo resolvemos nos casar. Aqui no Japão, pela cultura, eu sei que parece um pouco loucura, mas geralmente os pais procuram não se intrometer muito na vida amorosa dos filhos. Geralmente os filhos namoram, mas os pais não têm muito contato com a namorada. Aqui não é comum os filhos levarem a namorada para casa dos pais e ficarem se reunindo ou saindo juntos. Eu sei que você ouvindo assim pode até parecer um pouco estranho, porque no Brasil acontece muito, sabe? De apresentar namorada ou namorado já logo de cara. Mas os japoneses, eles geralmente levam a namorada para casa para apresentarem aos pais só quando eles já estão com a intenção de se casarem. Porque é meio chato, né? Você se casar com uma pessoa que seus pais nunca viram na vida, né? Verdade? Então, quando o casal decide se casar, é que o filho apresenta aos pais. É claro que tem filhos que levam e apresentam as namoradas aos pais, sim, mesmo não tendo ainda a intenção de se casarem, tá? Acontece, porque cada japonês é de um jeito e a gente não pode generalizar. Mas falando de uma forma geral, a maioria não costuma apresentar namorada. E no meu caso também, quando a gente namorava, eu não cheguei a conhecer os meus sogros de imediato, porque, primeiro, eles moravam muito longe da cidade que a gente morava. E segundo, o meu marido também, ele é muito tímido assim para essas coisas. Só que, quando ele me pediu em casamento e eu aceitei, ele provavelmente ligou para os pais dele e contou, né? E eles, claro, quiseram me conhecer, o que é normal. Porque assim, o meu marido, ele sempre foi uma pessoa meio... Como que eu vou falar? Sabe aquela pessoa meio inocente? Que as pessoas costumam aproveitar, sabe? E pelo que eu soube, através dos pais dele, foi que ele não teve bons relacionamentos antes de me conhecer. Parece que antes de me conhecer, ele teve 2 namoradas só. E a primeira, parece que ela era viciada em jogos. Então ela não saía dessas casas de apostas. E ele trabalhava muito para sustentar os dois, porque além dela não trabalhar, ela ainda gastava o dinheiro que ele ganhava trabalhando com apostas. A segunda namorada, eles namoraram por 8 anos, mas os meus sogros também nunca chegaram a conhecê-la pessoalmente, mas sabiam do namoro deles. Aí, o que aconteceu? Parece que chegou um dia lá, eles terminaram, porque ela engravidou e o bebê não era dele. Ó, vai vendo a treta. Acontece. Aí tá, morreu o assunto. Ele só contou pros pais que eles terminaram, porque ela engravidou, o bebê não era dele, pronto, tá? Morreu o assunto. Só que assim, tenta se colocar no lugar dos pais dele. Primeiro relacionamento dele, a namorada era viciada em jogos. O segundo relacionamento dele, a namorada engravida de outro.
É claro que os pais dele ficaram preocupados com ele, porque eu também ficaria. Se o meu filho tivesse, sabe, aquele dedo podre para relacionamentos ruins, é claro que eu ia ficar com medo do terceiro relacionamento dele. É claro que eu ia ficar com o pé atrás. Eu ia até preferir que ele nem se relacionasse com ninguém, porque eu ia ficar com medo. Porque eu ia pensar, o que vai vir agora, né? Qual que vai ser a próxima, né? Porque não tem aquele ditado? Antes só do que mal acompanhado? Só que, na vida dos filhos, a gente não manda. A gente simplesmente aceita o que eles escolhem. Então, a gente só pode ficar na torcida para que eles façam boas escolhas da próxima vez. E o meu marido, ele ainda é o caçula, né? Pra piorar, porque a caçula a gente sabe, né? Caçulinha, né? O caçula a gente acaba se preocupando mais, né? Querendo ou não. Aí tá. Passa um tempo, o meu marido liga pros pais dele e solta: eu vou me casar. Lembrando, ele é o caçula, tá? E os irmãos dele ainda não tinham se casado. Sério, se fosse eu não sei, eu acho que eu já tinha cuspido o coração pela boca na mesma hora, né? E a coitada da mãe dele, ela fala, né? Mas você vai se casar com quem, meu filho? E ele fala: eu vou me casar com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Porque ele é assim, o meu marido, ele é ótimo com as palavras, sabe? Eu não sei nem como o Cavé não teve um infarto ali mesmo, né? Aí tá, aí ela fala: tá bom. Aí ele vai e fala: e tem só mais uma coisinha. Ela é estrangeira. Sério, se sou eu não sei qual que seria a minha reação. Se eu já caía dura ali mesmo no chão, se eu dava um berro na orelha dele, se eu deserdava logo de uma vez, eu não sei, sério, eu não sei. Eu só sei que, como mãe, eu posso dizer que a gente se preocupa muito com os filhos e se preocupa muito com as decisões deles, mesmo elas não sendo da nossa conta, mas a gente se preocupa. Porque assim, a gente quer ver o nosso filho feliz, então qualquer decisão suspeita, a gente acaba ficando meio desconfiado. Aí tá. Eles marcaram um dia pra gente se conhecer na casa dele. Então, a gente viajou até a cidade que moravam os pais dele, né? E eu cheguei lá, na casa dos pais dele. A mãe dele estava na cozinha, provavelmente fingindo que estava fazendo alguma coisa, mas, né, causou em pé na nossa conversa. E o pai dele chamou a gente pra conversar. E eu lembro que ele tava com uma expressão assim super séria. Ele não sorria. Ele tava com um semblante de ser bem rígido. Aí eu pensei, ele não tá com cara de quem aprova o nosso relacionamento. Até mesmo porque antes de conhecer eles, o meu marido, fofoqueiro, ele me contou que conversou com eles e disse que a gente estava namorando e que a gente ia se casar. Contou que eu era estrangeira, mas que o pai dele não concordou com isso. E a mãe dele, então, convenceu o pai dele a aceitar. Parece que ela falou assim pra ele, que a vida era dele e a gente tem que deixar ele tomar a decisão dele. Se ele cometer outro erro, ele vai aprender com isso, mas a gente tem que deixar ele fazer o que ele quer fazer. Então, assim, eu já sabia que eles não estavam felizes e eu entendo isso. Realmente, do fundo do meu coração, eu entendo isso. Se eu tenho um filho que tem dedo podre para escolher mulher e do nada ele chega falando que vai se casar com uma pessoa que ele mal conhece e essa pessoa ainda é estrangeira, até eu não ia ser a favor. E não é por nenhum preconceito com estrangeiro. É porque a gente sabe que muita gente se casa por visto, muita gente se casa pelo green card. Tem um programa até que fala sobre isso, que é o 90 Dias para Casar, que mostra muito isso. A gente vê de longe o povo lá se casando com os americanos para poder viver o grande sonho americano. Tem casões lá que, sério, assim, dá muito dó, é de cortar o coração só de ver a pessoa sendo enganada. E aqui no Japão também acontece muito disso. Mulheres chinesas e filipinas caçam japoneses para poderem viver aqui, porque elas não têm descendência. Então, elas precisam se casar para conseguirem o visto. Só que, no meu caso, eu não preciso disso. Eu tenho nome japonês, eu tenho descendência japonesa, então eu não preciso me casar com um japonês para viver aqui. Só que os pais dele provavelmente não sabiam disso. Então, quando o pai dele veio conversar com a gente, ele olhou bem firme para mim e ele me perguntou, eu lembro até hoje, ele falou assim: você tá querendo se casar com meu filho só para conseguir um visto?
Foi uma pergunta bem delicada. Mas eu não fiquei chateada, eu respondi com a maior sinceridade. Eu respondi assim para ele: olha, na verdade, quem me pediu em casamento foi o seu filho. E eu aceitei por gostar muito dele e não por um visto. Porque na verdade, eu não preciso de um visto porque eu já tenho. E ele falou: entendi. Então a gente tomou um chá e eu fui embora. Simples assim. Aí, passaram uns meses, a gente se casou. E depois disso, a gente sempre foi visitar a família dele. Eu conheci o resto da família dele também. E olha, eles me adoram, me tratam muito bem. Me tratam até melhor do que eu mereço ser tratada. E eu amo o meu sogro, eu amo a minha sogra, são pessoas incríveis. Pessoas que eu tenho como exemplo. O meu marido é extremamente sortudo por ter sido criado por eles. Eu já até falei pra ele: eu tenho inveja de você porque você tem pais perfeitos. A mãe dele é extremamente batalhadora, é humilde, é bondosa. O pai é extremamente honesto, é correto, tem um coração bom. Eu não tenho motivo nenhum para ficar magoada com o pai dele por não ter sido a favor do nosso casamento, porque ele ainda não me conhecia quando ele não concordou com isso. E ele só fez o papel de um pai protetor, um pai que se preocupa com o filho. Os meus sogros não me aceitaram de cara, não foi assim só por eu ser estrangeira, mas é porque o meu marido, ele não teve bons relacionamentos anteriores e como pais, eles se preocuparam. E quando o parceiro ou a parceira do filho é estrangeiro, a gente tem mesmo que se preocupar, independente do país que a pessoa seja. Porque o casamento não é só entre duas pessoas envolvidas, mas envolve as duas famílias. E os meus sogros, eles nunca tiveram preconceito nenhum em relação a isso. E eles me tratam como se eu fosse filha deles. E eu sinto esse amor deles por mim. Então, anos depois da gente ter se casado, o que eu fiz? Eu cheguei no meu sogro e eu falei o seguinte pra ele. Eu falei: olha, lembra da primeira vez que a gente se conheceu e você me perguntou se eu tava dando o golpe no seu filho? Quando eu falei isso, ele ficou até sem graça, porque ele me adora hoje. E eu falei pra ele assim: eu só queria que você soubesse que eu não guardo nenhuma mágoa daquele dia. Sabe por quê? Porque se eu tivesse no seu lugar, eu faria exatamente o mesmo. Você só fez o dever de um pai que ama o seu filho. Eu falei isso pra ele, pra deixar bem claro pra ele que eu não me ofendi com aquele confronto. Porque seria muito óbvio a pessoa se ofender com aquela pergunta indelicada e ficar com mágoa, ficar com raiva do sogro pelo resto da vida. É muito comum isso acontecer. Mas eu não fiquei. E eu queria que ele soubesse disso. E então eu disse isso pra ele porque eu queria que, por exemplo, se ele se tivesse se sentindo hoje, assim, sentindo alguma culpa por ter me feito aquela pergunta, por ter sido indelicado comigo, que não era pra ele ter essa culpa. E eu tenho certeza que isso tirou um pezinho do coração dele. Por isso que eu te falo, se você tem alguém que no fundo você sente que poderia se desculpar ou poderia perdoar, não espera o seu tempo acabar. Porque quando a gente ouve, a vida é muito curta, a gente fala, Só que assim, a gente não leva muito a sério. E a vida é realmente muito curta. Se eu fechar os olhos, eu me vejo criança brincando num parquinho. Só que a realidade é que eu já tô com quase 40 anos. Muitas pessoas que eu conheci já se foram. Os professores que me deram aula já faleceram. Eu não tenho mais avós. É triste, mas a vida é assim. A gente não deve viver como se fosse viver para sempre. Por isso, o que eu te peço é para tentar viver colecionando coisas boas, boas atitudes. Atitudes que se lá para frente você revesse, você não sentiria vergonha delas. E se tiver algo que você cometeu no passado, mas que olhando hoje você não se orgulha, procura não cometer o mesmo erro. E para compensar esse erro, faça coisas das quais você se orgulharia de ver no futuro.
E é isso. É só isso que eu te peço hoje, agora, nesse momento. Então, eu vou encerrando por aqui. Mas olha, muito obrigada por ter me ouvido hoje. E se tiver alguma coisinha que você gostaria de me contar, é só falar, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!